Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou trazer aqui uma temática bem intrigante que as pessoas talvez acham que seja mais uma daquelas frases que não são verdade, são uma maneira de a gente justificar algum momento da nossa vida que é a crise da meia-idade. Será que a crise da meia-idade profissional, será que a crise da meia-idade ela existe? Será que é um fator real do ser humano? Será que pertence a nós? Ou seja, todos nós vamos passar por uma crise da meia-idade? E essa questão veio de um ex-cliente meu, que se tornou amigo, e ontem a gente fez um bate-papo porque ele veio, me procurou justamente porque ele está passando por algumas questões que está se sentindo desanimado, está se sentindo impotente, está se sentindo incapaz, e ele está justamente nessa fase ali onde se surge essa crise da meia-idade, e ele veio me perguntar isso. Marcelo, eu li um artigo seu que está escrito lá sobre crise da meia-idade, e o que está escrito no artigo meio que está parecendo muito o que está acontecendo comigo. Mas é verdade? Existe a crise da meia-idade? E a resposta é sim, a crise da meia-idade existe. E ela é natural e todos nós vamos passar por ela. É um momento de reajuste mental. É um momento daquele freio que nós mesmos vamos criar para nós. Para a gente falar, opa, vamos parar um pouquinho, respirar e ver como estão as coisas. Então essa é a crise, eu vou explicar do começo ao fim aqui para você entender a crise. Pessoal, eu quero que vocês entendam, que vocês compreendam que essa quarta temporada, que começa em 117, eu estou fazendo um esforço danado aqui para vocês passarem por um processo de desenvolvimento cognitivo comportamental. Vocês passarem com vocês se entenderem, aprender a olhar para vocês, perceber certas questões de você com você mesmo, justamente para que você consiga gerenciar melhor a vida. E se você percebeu o vídeo anterior, eu falo para você não desistir da carreira, e eu explico ali categoricamente, de uma maneira muito bem estruturada, do porquê eu digo isso, não desista da carreira, mas na intenção de você aprender primeiro a olhar para você e ver o que realmente são seus valores, o que realmente importa, qual é o seu propósito, ou seja, você fazer essa perícia de você com você mesmo. E a crise da meia-idade tem tudo a ver com toda essa sequência, porque ela tem a ver com crença, ela tem a ver com os afetos, ela tem a ver com medo, ela tem a ver com arrependimento, ela tem a ver com escolhas, tem a ver com frustrações. Então, tudo que eu venho falando aqui, esse vídeo vai sendo um complemento do outro. Então, convido vocês a assistirem, porque vale muito a pena. Prometo para vocês, se você pegar do vídeo 1 ao vídeo 131, que eu acho que é esse hoje, todos são uma certa estrutura de aula, de eu explicar para vocês o que é comportamento humano, o que é mente humana, o que é neurociência, explicar para vocês como nós funcionamos, como nós pensamos, por que somos quem somos, por que agimos da maneira que agimos, por que criamos ideias como nós criamos, da onde vem a inovação, da onde vem a criatividade, ou seja, é você ir compreendendo você, vídeo a vídeo. E todos os vídeos foram temas com os meus clientes. Meus clientes terminam uma sessão, eu não entendi isso, explica para mim. Aí, como sempre acontecia isso, eu para reforçar essa minha capacidade de poder ajudar as pessoas a encontrar o seu melhor, eu falei, não, deixa eu criar um canal justamente para reforçar e para a pessoa não ter dúvida nenhuma de tudo que a gente conversa. Então, cada temática dessa veio dos clientes. Por isso que eu falo de liderança, hora de cultura organizacional, hora de gestão, ou seja, é como nós nos comportamos em cada ambiente desse. É psicologia social, psicologia comportamental e neurociência na veia. Puro e simples assim. Não tem nada de transcendência. E esse vídeo é justamente parte de todo esse contexto e justamente mais uma resposta a um cliente meu. E eu quero que vocês entendam aqui por que é importante a gente compreender que que se você não chegou ainda à crise da meia-idade, ela vai acontecer com você. E quando a gente tem consciência de algo que está acontecendo com nós, tudo se torna mais fácil. Inclusive as próximas escolhas que a gente vai fazer na vida. Então a ideia aqui é realmente trazer essa ilustração para deixar você mais ciente de você mesmo e entender que isso não é nenhum problema, isso é uma condição natural do ser humano. A crise da meia-idade existe. E quando ela se dá? Normalmente por volta de 39 a 45 anos. Existe uma pequena diferença entre as mulheres e os homens. As mulheres um pouquinho mais tarde, os homens um pouquinho mais cedo, mas ambos ficam ali de 39 a 45 anos. Esse é o momento
normal que acontece em nós. Mas, Marcelo, por que isso acontece? O que isso tem a ver? Se você for pegar para o próprio processo antropológico, para o processo evolutivo nosso, o ser humano, hoje, ele tem uma estrutura de agir com o mundo, com as suas conquistas, com as suas ambições, com seus desejos, suas vontades, e ele tem diversas etapas na vida que vai nos amadurecendo, que a gente vai se tornando cada vez mais capaz de lidar com o mundo até que a gente chega à fase adulta. E essa fase adulta quando o cérebro ele termina de ser feito, ou seja, quando ele se completa. E a última parte é justamente essa parte inferior aqui que fica atrás dos olhos, que é justamente onde está ali a empatia, que é a última parte que é formada neurologicamente. Quando ele se forma como todo, é quando nós nos tornamos adultos. Isso se dá do 21 aos 23 anos, mais ou menos. Por volta dessa idade, quando o nosso cérebro termina de se fazer e a gente realmente está pronto para o mundo. E quando isso acontece, naturalmente, nós somos bombardeados de vontade, bombardeados de busca pelo prazer. A gente quimicamente estruturado da cabeça aos pés de alguns neurotransmissores, de alguns processos químicos que vai dar potência para a gente conquistar o mundo e a gente colocar em prática tudo aquilo que a gente acha que aprendeu com a nossa história. Dentro dessa concepção como adulto, vai surgir o fundamento que vai nos fazer o homem, quando eu falo o homem, eu estou falando do adulto, né? O homem ou a mulher, que a fase adulta é quando que vai nos fazer tomar decisões, fazer escolhas mais certas. E o que vai interferir nas nossas escolhas é aquilo que eu chamo de as necessidades primárias, necessidades principais do ser, que é aquilo que acontece lá quando criança, ser amado, ser respeitado, ser admirado, ser ouvido, se sentir pertencente, se sentir afetado, se sentir responsável, se sentir útil, se sentir criativo, se sentir produtivo. Quer dizer, são diversas necessidades que a gente se dá como fundamento para construir a base do nosso cérebro, a base mais intrínseca da massa cinzenta e da massa branca, a parte mais estrutural mesmo, que é o que vai conduzir ali as nossas ramificações neurais de uma maneira mais precisa e mais fortalecidas. Essas necessidades, quando elas são atingidas quando criança, vai tornar a fase adulta mais fácil. Por quê? Porque a gente vai buscar alimentar essas necessidades. A gente vai viver a vida a partir dessas necessidades, da busca dessas necessidades. E é o que vai nos dar potência para o mundo. Ou seja, é ali que a gente começa a fazer realmente as escolhas daquilo que a gente acha que já sabe do mundo, que a gente já sabe da vida. Ou seja, a fase adulta é pegar as experiências experienciadas, ou seja, aquela que vivenciamos, que vivemos, e colocar em prática junto com o conhecimento, que é aquilo que nós adquirimos com formação, com estudo, com leitura, com filmes, enfim, que é aquilo que a gente adquire. Então a gente pega essa miscelânea quantidade de dados, joga tudo dentro de uma cabeça e fala assim, corre e vai conquistar o mundo. E é isso que faz a fase adulta. O problema é que quando a gente entra nesse processo, a gente começa querendo meio que atropelar tudo, porque existe muita vontade, muita busca por prazer. E isso é meio que uma condição humana, pelo menos deveria ser, e se não acontece, porque algo do ambiente, alguma questão precisa ser olhada, alguma questão que pode vir do passado, que do próprio ambiente onde se faz presente, mas normalmente deve ser assim. Essa busca por prazer deve existir naturalmente na fase adulta. E aí você começa a fazer suas escolhas e começa ali colocar tudo em prática e aprender mais e conquistar mais. Sua missão está lá em cima, a sua vontade, seu desejo estão tudo explodindo dentro de você e você entra numa imersão. E essa imersão ela vai até ali aos seus 35 anos ali, que é quando você vai meio que conquistando, buscando, aprendendo, desafiando, arriscando, apostando, você vai ali conduzindo a sua vida nessa trajetória sua. E a gente faz isso até os 35,
36 e não olha para trás. A gente entra num processo mesmo de tudo que está pela frente e não olha para trás. A gente não para respirar. A gente meio que não consegue olhar tudo que nós construímos. É como se a gente entrasse no processo e a gente não tem muito que aproveitar muito. A gente quer mais, quer mais e quer mais e está certo. É assim mesmo e o mundo funciona assim, nós funcionamos assim. O ser humano sente prazer por aquilo que conquista. Eu já expliquei isso várias vezes, principalmente nessa quarta temporada. Então, isso acontece. E quando chega ali por 36, 37 anos, há uma desaceleração natural do ser humano, que é quando ele começa a passar por um processo de querer olhar sua trajetória. E quando ele entra nesse processo, é quando surge a crise da meia-idade, que é justamente a razão de nós olharmos para nós e falar, opa, peraí, o que eu estou fazendo? Então, se você olhar para o lado evolutivo, ela é necessária até para a nossa saúde mental e para a gente poder respirar, a gente parar e falar assim, deixa eu respirar um pouco, peraí, deixa eu ver. O problema é que existe 3 componentes fundamentais quando a gente faz isso, que a gente entra nessa fase, nessa autorreflexão de nós mesmos, e o problema é que a gente começa um processo de autoquestionamento. E quando a gente chega aos 39, 40 anos, a gente já tem uma quantidade de crenças limitantes suficiente para achar que tudo que vem para frente dos 40 é muito pouco. Ou seja, quando você entra no mundo, você sai da faculdade, você tá começa ali, quando você entra na fase adulta, que você olha para o mundo e você vê aquele monte de possibilidades, acontece exatamente o contrário quando você entra na crise da meia-idade. Porque você vai olhar e falar assim, nossa, é só isso que eu consigo fazer, é só esse mundo que eu consigo viver, é só essas escolhas que eu tenho opções. E não é verdade. Não é verdade. E isso que é legal dos processos de desenvolvimento cognitivo e comportamental que eu tanto falo, que é justamente mostrar para você que você é fundamentado em crenças. Então, toda a razão da crise da meia-idade é por causa das suas crenças limitantes. Não é real o mundo. O mundo, claro, países idiotizados como o Brasil, que acha que pessoas velhas é com 40 anos. Quando você vai nos Estados Unidos, tem pessoas com 70 anos trabalhando. Você vai para a Europa, 70 anos, tá o cara ali trabalhando no escritório, igualzinho um jovem ali. Aqui no Brasil, as portas começam a se fechar. Enfim, precisava fazer um vídeo sobre isso para explicar essa percepção que a gente traz sobre pessoas com mais de 50, 60, 70 anos, olhando para essas pessoas como pessoas improdutivas, é somente países terceiro mundo mesmo. É muito triste ver isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não é verdade. Porque o que acontece quando entra a crise, o primeiro impacto que vai vir com você é justamente as suas crenças limitantes. Você acha que o mundo reduziu. Aí vem o segundo, que inclusive eu gravei um vídeo só falando disso. Começa a ideia. Como você vê que o mundo reduziu para você, quer dizer, você acha que o mundo reduziu para você, você começa a se arrepender das coisas. Por que eu não fiz isso? Por que eu não escolhi isso? Por que eu não cursei isso? Eu devia ter feito aquele curso, eu devia ter feito aquilo. Começa essa maluquice na cabeça, porque você começa a sentir um peso do seu valor, que também tem a ver com as crenças e com o mundo, o ambiente que você vive. Das cobranças externas, de você olhar para o outro, nossa, mas como ele está bem sucedido, olha como ele deu certo, eu não dei. Cara, não tem nada a ver, porque a gente tem uma tendência, principalmente desse mundo do espetáculo, de achar que o ser, ele é menor que o ter. E às vezes a pessoa não tem aquilo, mas é uma pessoa hiper feliz. Eu não quero ter um carro com um buraco no teto, isso para mim não importa, eu não quero ter um barco. Porque não faz sentido, mas eu quero ter bons clientes e dar boas palestras, fazer bons treinamentos. Isso é o que me enche de energia de ser. E tem pessoas que precisam reaprender a olhar para si mesmo e falar assim, peraí, cara, eu não tenho aquilo, mas caraca, eu sou um cara do caramba, eu sou do caraca, cara. Por quê? Porque eu sou um bom profissional, eu sou um cara que tem uns valores, virtudes diferenciados com a realidade do mundo. E isso é o que nós deveríamos pensar, e não é o que acontece na crise. Por quê? Porque a gente vê o mundo diminuir,
E aí a gente coloca os nossos próprios valores em questão e as nossas próprias conquistas. E aí entra, claro, a ideia da tiraria da nossa profissão, que a gente acha que a gente está fazendo, sempre fez as mesmas coisas, que nosso mundo sempre foi muito pequeno, que a gente sempre se reduziu a só aquilo, que a gente devia ter aproveitado oportunidades, experimentar outras coisas. Ou seja, é uma autoavaliação de você com você mesmo, mas ela é uma cobrança que você começa a fazer com você. E mesmo que você tenha lucidez do que eu estou falando para você aqui a partir de agora, ela vai acontecer com você. Porque além das razões, existem N outras questões que você vai se emparedar, que é tudo aquilo que você não conseguiu, você não fez, claro, por causa das escolhas e porque naquele momento das escolhas era a melhor opção, mas você vai chegar um momento que você vai ter que olhar para você mesmo para reajustar o seu rumo, para reajustar a sua caminhada, a sua direção. Então ela vai acontecer e ela é necessária e ela é presente para todos, porque é o momento que você vai falar assim para ver, cara, deixa eu me reajustar. Então, o fundamento da crise é fazer você meio que se reencontrar novamente, se readaptar a uma realidade que você vai colocar você contra você e a favor de você, para que você busque o seu melhor, para ver para onde você pode ir a partir dali. Se você não fizer esse processo naturalmente e tentar, tentar esconder ou omitir ela dentro de você, você, a partir dali, pode tornar as suas escolhas, seu caminho, seus próprios sentimentos, você ter dificuldade de ter bons sentimentos. Então, a crise da meia-idade, ela tem que ser vivida, ela tem que ser experienciada. Ou seja, você tem que entrar nela, você tem que permitir que ela exista e não esconder, ocultar ela, ou achar que isso é um desvio comportamental, ou um problema, um transtorno. Não é. É um processo natural do ser. É uma condição de você olhar para você mesmo. Bom, e quais são as principais características de uma crise da meia-idade para você meio que olhar para agora e falar, será que eu estou nela? Aliás, pessoal, uma das questões que muito aparece para atendimento comportamental que eu faço com os clientes são pessoas que justamente não querem passar por ela. E começa a usar ela como artifícios para outras questões, como do casamento, como, enfim, para outras insatisfações. E se você não aceitar isso, você não olhar, entender e aceitar isso, você vai ter muita dificuldade, inclusive nas relações afetivas, seja com quem for. Então, é importante entender a crise para que você não construa vieses dentro de você que vai prejudicar você mesmo, os seus sentimentos, vai entristecer e, quem sabe, te levar para um processo depressivo, um processo de desvalorização, de baixa autoestima, justamente porque você não quer, não permite que ela aconteça. Então, é fundamental entender o que eu quero dizer aqui, tá bom? Bom, quais os passos aqui? Eu marquei aqui os principais, claro, tem lá no meu artigo, lá está bem explicado. Está explicado cada característica dela, então vale a pena ler. Mas quais são os passos que você pode perceber se você está na crise da meia-idade ou não? Insatisfação e desânimo. Por quê? Porque você começa a olhar sua carreira com aquele olhar meio desolado. Meu, eu só faço isso, tá cansativo, eu queria outras coisas, eu queria outros desafios, eu preciso criar algo dentro de mim para encontrar alegria de novo. E isso é normal. Por quê? Porque o cérebro nosso, quando ele percebe que ele está entrando num processo de estagnação, de repetição, ele vai mexer com você. Ele vai provocar você. Aliás, pessoal, já expliquei isso em vídeos anteriores. A depressão em si, o fundamento da depressão é justamente você se fechar como pensamento, como estrutura, como sensações e como sentimentos, se fechar para que você resolva uma questão. Então, quando você está no processo depressivo, não importa o que o mundo fale para você, você só ouve você. E você só ouve aquele problema. Pode cair uma bomba nuclear do seu lado, você só vai dar olhada para o seu problema. Então, é um processo extremamente egoísta e introspectivo. E a crise da meia-idade também é.
Então é um momento que você vai se sentir insatisfeito com você mesmo e desanimado, porque você vai questionar se o que você faz tem alguma utilidade, se tem algum valor intrínseco ali que realmente pertence a você. Esse é o primeiro sintoma. O segundo é você começar a olhar as suas escolhas passadas. Putz, eu devia ter... Ah, não, eu devia... engenharia, nada, devia ter feito medicina, odontologia, não, astronomia. Ou seja, você começa a entrar numas, cara, que é como se você falasse, meu, eu nem sei por que eu fiz isso. Também é parte fundamental de todos que estão passando pela crise, vão entrar nesse processo. Isso quando eu vou atender pessoas que estão passando pela crise, é muito claro. Eu estou rindo porque são questões que são as primeiras que a pessoa vai falar para você. O outro é a vontade de mudança, ou seja, é justamente você corrigir o seu curso com a vida. Então, há uma vontade de você mudar, fazer algo diferente, fazer algo que tenha mais significado. Por quê? Porque você já ficou bom naquilo, ou você já fez demais aquilo, e você quer ares novos para você. Então, faz parte a vontade contínua de mudanças. E aqui é muito importante você ter ajuda. Por quê? Para você não fazer besteira. Não achar que essa mudança tem a ver com algo não saber diferenciar insignificância com necessidade de mudança. É você se achar que aquilo é insignificante, que aquilo não é importante para você. E isso é um dos equívocos que leva as pessoas a tomarem certas decisões na vida que vai custar caro depois. Então, por isso que é sempre bom ter um profissional do seu lado para saber explicar para você o que são essas mudanças. Necessariamente não quer dizer que você tem que largar. É justamente o que eu falo do vídeo, não desista da sua carreira, você tem que largar aquilo. E se criar outros motivadores, outros desafios, às vezes dentro daquilo mesmo. O outro são os conflitos internos seu, que você começa a ter com você mesmo. Você começa a não se achar suficientemente bom, não se achar suficientemente capaz, se achar medroso, se achar covarde, se achar pequeno. Então começam esses conflitos internos. Isso aqui eu estou falando numa escala que naturalmente vai acontecendo assim. Pode eu errar aqui um ou outro, mas naturalmente são as sensações que você vai adquirindo. O outro é que você começa realmente a achar que você tem que se preocupar com a velhice e que você está ficando velho. É quando você cai para a realidade que nós naturalmente estamos envelhecendo. E é parte disso. Mas não quer dizer que você está velho. O problema é que muitas vezes as pessoas passam a achar que estão velhas. Porque a crise da meia-idade ela causa um desânimo tão grande e às vezes uma sensação de você ser tão frágil que você passa, eu entrei na estrada da velhice. E claro que não é verdade isso. Busca por significado e propósito. É quando você começa a pensar mais sobre propósito, a questões que mais sobre sentido da vida, mais sobre reflexões, sobre amor, sobre empatia, sobre ajudar o outro, sobre gratidão, sobre perdão. Então, é um processo também de ressignificação dos seus próprios sentimentos para com os afetos humanos. E é muito legal esse processo, que é um processo meio que você se toca. Claro, tem pessoas que têm desvios comportamentais, então isso não vai acontecer. Mas, naturalmente, pessoas que têm saúde mental, têm uma capacidade mental, vamos dizer, dentro do contexto social normal, ou seja, que consegue ter sentimento, ter emoções, vivenciar isso, essas pessoas nessa fase, nessa concepção da crise da meia-idade, esses sentimentos de afeto se afloram. E você começa a fazer continuamente uma autoavaliação e uma reavaliação de você com você mesmo. E isso vai naturalmente acontecer. O problema, que volto a dizer, explicar novamente, quando nossas emoções estão desequilibradas, estão distorcidas, estão ali fora do contexto normal, ali dentro de uma zona segura, ali de equilíbrio, desequilíbrio, quando ela está muito desequilibrada, ou muito negativa, muito positiva, nós vamos perdendo a capacidade de gerenciar nossas percepções, nossa consciência, ou seja, a gente perde a capacidade de conscientizar-se do que está de fato acontecendo. A
A gente perde a capacidade de gerenciar o presente. E é claro que na crise da meia-idade você está com um processo químico desequilibrado e as emoções estão ali completamente desnorteadas, o que vai gerar uma incapacidade de você lidar com a autoavaliação e com a sua reavaliação da sua própria vida. E como você já está com um sentimento negativo, você vai se aprofundar mais ainda nessa percepção de você com você mesmo. Então, meu amigo, se você está passando por isso, convido você a procurar um especialista. Por isso que eu aqui, eu escrevo no artigo pelo menos 7 passos para você fazer uma maneira de você tentar lidar com isso. A gente consegue? Consegue, desde que a gente realmente se esforce e a gente mexa no nosso corpo. O primeiro deles é vá fazer uma atividade física, seja qual for, vai queimar calorias. Quando a gente faz atividade física, a gente muda ali alguns neurotransmissores que nos dá sensações boas de prazer, de potência, de agir. Isso ajuda a harmonizar um pouco as nossas emoções, reencontrar um equilíbrio emocional. E em alguns instantes você vai ter momentos de lucidez. Desse momento de lucidez, você vai fazer uma gestão melhor de você com você mesmo. E aí você consegue avaliar esse momento que você está. Então, primeiro, sem dúvida nenhuma, seja para o que for, vai fazer uma atividade física. Depois, faça uma autoavaliação de você. Coloca no papel, coloca a sua história no papel, as suas conquistas, coloque tudo o que aconteceu na sua vida, as suas escolhas, as suas conquistas, as pessoas com quem você estava, quem participou, como que foi a construção para chegar até onde você está mesmo. Isso ajuda muito a olhar para nós e tentar minimizar os ruídos negativos dentro dessa perspectiva que acontece. Busque muito conversar com os amigos, com a esposa, com o marido, com os filhos, com os colegas, ou busque ajuda profissional. Busque um bom desenvolvedor cognitivo comportamental, um bom terapeuta comportamental, um bom psicólogo comportamental. Por quê? E um bom coach. O coach também, eu vou explicar aqui a diferença, eu já deixo mais claro isso. Um coach também pode ser aquele cara que vai ajudar você, por exemplo, com as mudanças, com aquilo que precisa realmente colocar em prática para tirar você dali e dar mais potência para você seguir sua vida com outro dinamismo. Outro, explore novas opções. Quando eu falo explorar novas opções, é você sair dos seus hábitos comuns, sair da sua rotina, viajar, conhecer lugares diferentes, ler coisas diferentes, estudar coisas diferentes. Dê esse dinamismo ao seu cérebro. O cérebro nosso ele é viciado no conhecimento. Ele é viciado em desafios. Ele é viciado em coisas novas, em novidades. Então dê a ele essa oportunidade de você fugir do seu status quo e ir para um outro mundo que não te pertence. Que você fala, agora eu gosto de fazer comida. Não, agora eu vou aprender a construir carro. Ou seja, tente mudar todo o seu contexto, criar novas opções suas, para que você passe por um processo de ressignificação neural, ressignificação das suas crenças. Uma coisa que eu sempre digo, as memórias não se apagam, elas se ressignificam. Você ressignifica emoções e sentimentos. Então, sempre tenha isso muito claro dentro de você. Desenvolva novas habilidades, tenha novos hobbies, procure novas profissões, mesmo que não seja... Não com a intenção de ganhar dinheiro com aquilo, mas com a intenção de você ir reconstruindo, remanejando, colocando a neuroplastia na prática. Neuroplastia, colocando ela de uma maneira que realmente você está recondicionando, reestruturando, ressignificando todas essas estruturas mentais, todos os seus pensamentos, a forma de ver a vida, a forma de se desafiar. A ideia é, se desafie. É como a gente supera a crise da meia-idade. Aprenda a estabelecer metas realistas, de pouco em pouco, mas coisas novas. Coloque ali as metas que você consegue alcançar, que elas sejam passíveis de ser alcançadas e comece a construir uma nova rotina de desafios para você. Busque mecanismos, ferramentas, exercícios, atividades que te ajudem a equilibrar você com você mesmo. Tem tantos processos hoje que te ajudam, que vai desde meditação, yoga, enfim, atividades físicas também. Assim, tem tantas atividades que conseguem trazer equilíbrio para nós, que é uma questão de a gente saber procurar aquilo que a gente se consegue se identificar. E por fim, terapia ou um processo de coaching. Marcelo, mas quais terapias que eu devo procurar? Eu sempre falo, eu sou apaixonado por desenvolvimento comportamental.
Então, para mim, a linha da terapia cognitivo-comportamental, o objetivo dela é justamente o processo de ressignificação. É o processo de mudança de pensamentos e emoções para mudar o comportamento e mudar o comportamento para justamente readequar seus pensamentos, suas crenças, ou seja, você vai fazer uma reestruturação de realidade de vida. O mundo que você constrói para você, ele vai ter outros significados e outras possibilidades. Terapia cognitiva comportamental, ela trabalha muito o processo de ressignificação. E isso é o foco principal dela. Tem também a ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso, que é que para pessoas que têm muita dificuldade de lidar com questões de arrependimento, ou de entender que fez más escolhas, ou de achar que tem coisas envolvidas com relações que não deram certo, que tem coisas envolvidas com questões familiares, ou algum momento de tensão maior, enfim. A aceitação e compromisso, ela ajuda você a aprender a viver com você, a aceitar você e aceitar suas limitações, suas imperfeições. Então, também é um processo bacana que ajuda você a lidar com essa fase da vida, essa crise que há em você. Então, também é um caminho de terapia que também vale a pena. Também tem a psicologia comportamental, mas no caso em si, desse momento, eu iria mais para a terapia do que para a psicologia. Eu faria a psicologia, o processo com o psicólogo pós-terapia. Porque a terapia ela tem uma perspectiva bem interessante que é o choque. Que é meio que aquele choque de você cair na realidade, olhar para você mesmo, encontrar você, entender você, saber o que está acontecendo com você e depois você, com um bom psicólogo, saber lidar com as questões do passado, aprender um pouco mais de você, a ouvir mais você. Então, é um processo que eu sempre falo, depois da terapia, talvez seja interessante você ter alguém para conversar ali, para, de repente, resolver questões que não foram resolvidas de uma maneira mais em paz, mais tranquila, mais leve, numa conversa, que você tem alguém para conversar e essa pessoa possa ajudar você a lidar com questões. Então, eu sempre falo que a psicologia é um processo pós-terapia, principalmente nesse momento. Tem o coach. O que é o coach? O coach ele vai pegar seus objetivos, vai olhar para você e vai falar assim, cara, deixa eu te ajudar a reorganizar. Ele tem uma caixa de ferramentas que ele vai falar, eu vou reorganizar esse mundo seu que está tudo coisas para cá, para lá, então vamos reorganizar. Vamos criar um processo aqui para que você possa encontrar um objetivo, caso você não tenha. Você não tem um propósito, vamos encontrar esse propósito e deixa eu te falar algumas possibilidades que você possa usar no seu dia a dia para você chegar e alcançar esse propósito. Esse é mais ou menos um resumo de um processo de coaching. E tem o processo de desenvolvimento cognitivo comportamental, que é o que eu mais pratico, que é como se diz, é o meu carro-chefe dentro dos processos para ajudar pessoas a encontrar o seu melhor. Qual que é a diferença do processo, o processo de desenvolvimento comportamental? Ele é um processo que ele vai fazer você entender você como todo. Ele trabalha do começo ao fim, com atividades no qual você traz o seu dia a dia, traz o seu presente e ele vai fazer você entender o porquê do seu presente. Do começo ao fim. Você vai entender neurologicamente, biologicamente, psiquicamente, você vai entender você vai conseguir olhar para você, entender suas imperfeições, suas limitações, também como suas grandezas, sua potência, sua força. Ele vai fazer você ressignificar do começo ao fim. É um processo potente de ressignificação. Mas o que diferencia da terapia cognitiva? A maneira de abordagem. São muito mais ferramentas e ele é muito mais, exige muito mais do cliente, porque é um processo de atividades, de exercícios, de reflexão, é um processo de instigar mesmo a pessoa não só a compreender, mas a colocar em prática aquilo que está entendendo. E o resultado do processo de desenvolvimento cognitivo comportamental é você aprender a fazer uma gestão de você, aprender a lidar com os afetos, a ter conscientização de quem você é, de como você fala, de como você conversa, de como você se relaciona, de como você trabalha. Ele te traz uma estrutura de conscientização que vai mudar toda a sua maneira de construir seu mundo. Então, ele é um processo que exige muito do cliente, a terapia já é mais light,
é o processo mais tranquilo para fazer. Já o processo, o processo em si de cognitivo comportamental, ele mexe com a pessoa. Ele realmente é um processo muito mais provocativo. E é maravilhoso porque o resultado é extraordinário. É, quando você passa por esse processo e você consegue ter começo e fim, é muito legal. É muito legal porque a pessoa ela não consegue nem ver ela há 3 meses atrás, ela não consegue nem olhar para ela de tanto intenso que é o processo. Então, aqui eu deixo esses 4 processos caso você esteja passando pela crise da meia-idade. No fundo, pessoal, o que eu venho conversando com vocês, o que importa é vocês darem chance para vocês mesmos de desafiar, de conquistar, de lutar, de aprender, de diversificar, de conhecer coisas novas. É isso que vai gerando prazer em nós. E quanto mais experiências nós vamos vivendo, nós vamos dando oportunidade para nós, melhor são nossas escolhas, melhor, é mais clara a realidade do mundo, a maneira como a gente vai lidar com as pessoas, tudo melhora, quanto mais experiências na vida, tudo melhora. Mas entenda, por fim, e terminando esse vídeo, que a crise da meia-idade, ela é o impacto principalmente das crenças que a gente constrói até essa idade. E é o momento necessário de você olhar para você mesmo e falar assim, cara, deixa eu ver o que eu estou fazendo comigo. É claro que ela é dolorosa, é claro que ela gera angústia, é claro que ela entristece, mas é um momento ímpar e fundamental para nós na vida. O que a gente tem que acontecer é aprender a lidar com ela. E aí tem pessoas que não conseguem, e essas pessoas que não conseguem ou que tentam evitar ela, nunca evite. Já deixo claro isso, você vai sofrer muito mais se você tentar esconder ou evitar ou achar que ela não existe. E se você está passando por ela e está com dificuldade de lidar com ela, procure um bom profissional cognitivo comportamental, que eu tenho certeza absoluta que você consegue vivenciar isso, não com olhar negativo, mas entendendo o quanto é importante vivenciar a crise da meia-idade. Gostou do vídeo? Compartilhe, deixe o seu like. Eu vou deixar na descrição do vídeo, eu vou deixar lá os artigos para você ler. Os artigos têm alguns exercícios que talvez seja bacana você fazer. São 2 artigos, tá, que eu deixo ali. E também convido você a assistir, principalmente esses vídeos da temporada, dessa 4ª temporada do 117 para cá, porque eu estou ajudando quem está assistindo, está com certeza passando por um processo comportamental, um processo de desenvolvimento. E claro, convido você a assistir todos os outros, porque são bem bacanas e muita coisa que eu trago aqui você não vai encontrar na literatura comum, tá bom? Beijo para vocês, espero que gostem e até o próximo. Tchau, tchau.